continua a polêmica envolvendo a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Neste vídeo, mergulhamos neste assunto intrigante que está agitando a política brasileira. 2 deputados do PT levantaram questões provocativas. Eduardo Bolsonaro estaria se alinhando excessivamente com os Estados Unidos? Suas ações poderiam ser consideradas um crime de lesa pátria? E mais, o que isso significa para a política brasileira? A retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro é uma medida justa ou uma tentativa de controle político? Alexandre de Moraes tem legitimidade para julgar esse caso? O que tem feito a direita brasileira? Se você está curioso para saber mais sobre este assunto polêmico e suas reviravoltas, este vídeo é imperdível. Assista agora. Vocês já leram a peça do deputado petista que ensejou o pedido de apreensão do meu passaporte por parte do Alexandre de Moraes? Ele cita o Alexandre de Moraes em 5 oportunidades nessa peça. Então já é uma excrescência. A pessoa que, teoricamente, se diz vítima, ele mesmo, a vítima, recebeu essa peça e está pedindo uma sanção contra mim. Obviamente, né? Isso não tem nada a ver com a possibilidade de eu ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Afinal de contas, né, eles sabem que nessa posição, muitas portas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, se abririam para mim. E é um perigo para todo regime uma pessoa denunciar os crimes que esse regime tem feito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na peça. Determinado ponto ele fala: desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump, já esteve nos Estados Unidos em 3 ocasiões, eu, no caso, com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar naquele país. Bem, essa proposta é uma proposta antiga do deputado Darrell e ela foi feita depois em coautoria com a deputada Maria Elvira Salazar. Foi representado, inclusive, esse ano, esse projeto de lei. E o próprio deputado Darrell, ele fala no Alexandre de Moraes que como uma inspiração para o projeto. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example. But é uma conduta do Alexandre de Moraes, não é minha. Agora, o que se espera, né? Eu acho que é loucura você esperar que uma pessoa vai cometer tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo e vai ficar ilesa e tendo entrada no país que é símbolo das liberdades, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Não combina. Agora, se vocês quiserem realmente saber o que é uma ação criminosa, veja quem é que está sendo julgado originalmente na Suprema Corte do país, que deveria ser o tribunal para guardar a Constituição e condenando senhorinhas à cadeia e perseguindo opositores sem direito à legítima defesa e fora do devido processo legal. Dentre os vários casos, poderia citar aqui Daniel Silveira, ministro Anderson Torres, né, o próprio jornalista Paulo Figueiredo, que nunca foi citado. E passaporte. E aqui na peça petista ele segue, né? Conforme exposto, Alhures, o deputado nem deve saber o que é Alhures, o representante, mediante grave ameaça minha, articula a aplicação de sanções extremas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, aquele que está se sentindo ofendido com a minha conduta, mais uma vez, é o que vai me julgar. É tipo você ter de repente, uma briga com os vizinhos, e quem vai julgar você é o teu vizinho com o qual você está brigando. Como é que você acha que vai ser a decisão dele? Vai ser a favor dele ou vai ser a favor de você? É por isso que numa democracia saudável existe uma coisa chamada sistema acusatório, onde 3 pessoas distintas exercem as funções de um julga, um defende e o outro acusa. É para que ocorra uma imparcialidade, para que ninguém se contamine com paixões e emoções dentro desse processo. É para que ele seja justo e honesto. Isso daí é exatamente tudo que está faltando nesses absurdos de julgamentos feitos por Alexandre de Moraes, onde ele, ou às vezes um de seus colegas da Suprema Corte, abre um inquérito, uma investigação, que por si só já é uma aberração. Depois daí começa um processo. Eu achava que o processo judicialiforme tinha acabado com a Constituição de 1988, que isso daí era coisa da ditadura, tão criticada por esse tipo de pessoa, né? Mas no Brasil segue ocorrendo esse tipo de coisa. E as atrocidades vão mais adiante, né? Além do absurdo como a morte do Clezão, onde havia 3 pedidos já de soltura dele,
e Alexandre de Moraes deixou passar meses. Isso sim, uma responsabilidade que tem que ser apurada, né? O assassinato de uma pessoa que sequer foi julgada e apodreceu na cadeia, perdão das palavras, e faleceu na cadeia. Isso daí sim tem que ser julgado. E o deputado petista termina, né, na parte dos pedidos. Face ao exposto, requer-se que A, né, proceda-se à instauração de procedimento de investigação criminal para apurar em tese a prática do crime dos representados, escrito acima, e depois ofertada a denúncia ao STF. B, a adoção de medidas administrativas, civis e pertinentes em função das responsabilidades pelos crimes em tese delineados na presente representação, né, crimes, viajar para os Estados Unidos e fazer o seu trabalho. E C, a avaliação diante da tentativa de embaraçar as investigações, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, ele basicamente está mais uma vez corroborando o que eu estou falando aqui, que o Alexandre de Moraes, ele é vítima, julgador e, por que não dizer, né, acusador, porque ele pode muito bem ter armado esse joguinho combinado com os deputados do PT, porque ficou muito estranho, né? Os deputados começam todos eles a falar o mesmo discurso, mesma coisa. Gleisi, Lindbergh, Paulão, Rogério Correia, pá. Aí, no dia seguinte, eles apresentam uma representação e um dia depois Alexandre de Moraes, vamos aqui pedir à PGR para analisar esse pedido. Afinal de contas, né, os deputados do PT são pessoas imparciais, acima do bem e do mal, que podem perfeitamente trazer essa demanda aqui à corte. Afinal, isso daí não é uma disputa política. Não são, né, deputados da esquerda tentando calar o deputado da direita. Meus amigos, isso reforça demais a nossa condição de república de bananas que tornou o Brasil. Esse país onde o presidente defende o Hamas, onde o Alexandre de Moraes faz o que quer, e aí eles falam qualquer coisa, e tudo para eles é constitucional, é legal, é só eles falarem. É realmente igual ao rei da França, Luís XIV, né? O Estado sou eu. A gente está aqui para provar que não. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. O deputado Felipe Barros aciona a OEA contra a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro, pois ficou indignado com a perseguição que está acontecendo contra o deputado federal. Uma clara perseguição política sem fundamento jurídico algum. Uma tentativa de calar e minimizar o movimento de oposição ao governo. Vejamos. Possibilidade de apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, ganhando aí um novo capítulo. O deputado federal pelo PL do Paraná, Felipe Barros, decidiu acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar este caso. Em um post nas redes sociais, ele afirmou que se trata de um ataque orquestrado, sendo, abre aspas, violação do pleno exercício do mandato parlamentar e da própria Constituição, fecha aspas. Lembrando que na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu para que a Procuradoria-Geral da República dê um parecer sobre a possibilidade de retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O pedido consta em uma notícia-crime feita pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e também pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Então tá aí, Rafa, mais essa ofensiva, a gente pode dizer assim, né? O que reforça o que a gente falou mais cedo, que é essa briga ou essa guerra de narrativas que existe no país, porque parece que a gente está reeditando, né, ao que a gente viu no passado. O Lula, muitas vezes, sustentando esse mesmo discurso de perseguição política, recorreu a vários órgãos internacionais para tentar demonstrar então que havia essa perseguição aqui no Brasil, e agora quem faz isso é a oposição, nesse caso o Felipe Barros, mas em nome da família Bolsonaro. Bom, a gente tem que aguardar o pedido do ministro Alexandre de Moraes, que enviou à Procuradoria-Geral da República, né? Teve um prazo lá de 5 dias, que ainda está correndo, para exatamente ter a manifestação sobre essa notícia-crime que atribui ali, né, um suposto crime contra a soberania nacional. É um pedido que foi apresentado por 2 deputados do PT e que estão solicitando, portanto, que haja essa apreensão do passaporte, né? Nós já desenhamos que, de fato, com a mudança do comando nos Estados Unidos, né, para um governo muito mais alinhado com a direita brasileira, há um estreitamento de laços e de pautas também. Mas isso
não chega a ser antidemocrático, né? É parte do mundo você encontrar uma liderança de uma grande potência mundial que pense como você, onde você queira trazer ali pautas que tenham a ver com a sua visão de mundo. A esquerda mesmo faz isso com aproximações, né? Você vê o relacionamento de Lula quando encontra o Macron, quando esteve, por exemplo, preso, né, em que movimentos do PT foram fazer denúncias a órgãos internacionais também nesse sentido. A gente já relembrou isso para a audiência. Então, é um pedido do Rogério Correia e do Lindenberg Faria, são dois deputados do PT que acabaram levantando essa questão de que o Eduardo Bolsonaro estaria indo muito aos Estados Unidos. E, de fato, ele está muito bem articulado ali com o governo Trump, né? Esteve presente na posse, esteve acompanhando o resultado eleitoral, depois, junto com a Trump Media, né, a gente observou movimentos nesse sentido de questionar, né, cada um a sua forma ali, as ações do ministro Alexandre de Moraes, a Trump Media entrando com a Rumble na justiça, o Eduardo Bolsonaro através dos seus posts, inclusive a gente mostrou aqui ontem, né, ele comparando lá ao rei francês, ao monarca francês, com o Estado sou eu, aquela frase super emblemática aí dos livros de história que todo mundo bem conhece. Então há esse pedido. Eu duvido muito que passe, Camila Andrade. Eu confesso que ficarei muito surpresa se existir ali, né, dentro do que se apresenta hoje. Claro que novos episódios podem surgir em torno disso, mas essa visão aí de você confiscar um passaporte simplesmente em razão disso, né? O crime de lesa pátria, a gente abriu aqui, inclusive, leu para a audiência o que seria. É preciso aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República para entender se do campo jurídico ali ele encontra, mas assim, 3 vezes você ir aos Estados Unidos para articular com congressistas norte-americanos, né, projetos de lei que eles podem propor por lá, não são ainda questão de se tornarem medidas efetivas, são debates que vão acontecendo. Um deles, inclusive, teria ali a questão de restrição do Alexandre de Moraes. Isso seria suficiente para você pesar a mão e considerar ali que existiram atos que desrespeitem a legalidade quando se fala na ordem, né, e na questão do respeito à nossa legislação brasileira. Então, esperando aí um resultado dessa avaliação, a gente compreender, né, se você procurar aliados ou pessoas que pensam você politicamente e que elas sugiram medidas, não que não há nenhuma medida hoje efetiva que de fato barre a entrada do Alexandre de Moraes. Ele não teve condenação na justiça a partir de articulações feitas, né? Então eram de debates que foram levantados. Se isso, no olhar da justiça brasileira, é suficiente para você entender que houve um crime de lesa pátria. O governo está em pânico com o que está acontecendo. Por isso, está tomando medidas desesperadas, como está. Mas a direita está se fortalecendo e vai vencer e acabar com esses abusos que vêm sendo perpetrados no Brasil. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando essa e outras notícias, curta e compartilhe nossos vídeos. Grato a todos. Fiquem com Deus.